Olá, bom dia, boa noite ou boa tarde na paz do Senhor Jesus. Começando aqui mais um vídeo do projeto Bíblia Aberta. A exposição bíblica versículo a versículo. Hoje a nossa porção bíblica será 1 Pedro capítulo 4, versos 7 ao 11. Convido você a se inscrever aqui no canal Paulo César Reis no YouTube. Você vai me identificar pela fotinha e também a dar o seu like no vídeo, também a ativar o sininho para receber a notificação todas as vezes que tiver um vídeo novo. Posicionando aqui melhor, assim. E também abrir agora a sua Bíblia para acompanhar comigo a leitura dos versos 7 ao 11 de 1 Pedro capítulo 4, que diz: Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmurações. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então esta foi a leitura de 1 Pedro capítulo 4, versos 7 ao 11. Convido agora a você, amado, amada ouvintes, a exposição versículo a versículo dessa porção bíblica. Bom, essa porção começa com um lembrete do apóstolo, o apóstolo Pedro, principalmente na sua segunda carta. Ele vai falar muito acerca da vinda de Jesus. E aqui ele alerta ao cristão para o fato de que a vinda do Senhor está próxima. Diz aqui o texto: Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Quão próximo? Tem o próximo aqui no sentido da eternidade, que Pedro vai dizer lá na sua segunda carta que um dia para com o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. À luz da eternidade, mesmo 100, 200, 300, 500, 1000 anos é muito pouco, então está próximo. Mas também está próximo no sentido da finitude e da limitação da vida humana. Eu tenho falado muito ultimamente que nunca vi ninguém com 120 anos de idade. Não há um registro na história recente de ninguém com 150 anos de idade em parte alguma do mundo, coisa comprovada, coisa fato. Então, a vida humana é muito curta. Mesmo décadas de sofrimento por amor a Cristo é muito pequeno diante da eternidade de glória e de gozo indizível com Cristo. Mas o apóstolo está dizendo também com respeito ao calendário da profecia. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Se está próximo quanto aos fatos proféticos, se está próximo diante da grandeza da eternidade, e se está próximo também diante da limitação e da finitude da vida, da duração da vida humana, então qual é a recomendação apostólica aqui? Sede, portanto, criteriosos e sóbrios. Critério é atribuir o valor devido, a importância devida a cada coisa. É ter uma escala de valores correta.
que avalia e dá o devido valor a cada coisa, circunstância, situação da vida, para não supervalorizar aquilo que é supérfluo e descartável e desvalorizar aquilo que realmente é importante. Critério é o modo como nós fazemos as nossas escolhas, como nós elegemos as nossas prioridades. O critério é como que um filtro que não deixa passar tudo, mas apenas aquilo que é de interesse, aquilo que é importante. Nesta hora eu te pergunto, amado, amada, irmãos, estudantes da Bíblia, quais são seus critérios quanto às amizades, aos relacionamentos, mesmo os virtuais por redes sociais? Quais são seus critérios de relacionamento afetivo, se você ainda não é casado, casada? Quais são seus critérios de relacionamentos, de amizades em geral, amizade presencial? Quais são seus critérios quanto à sua família em relação às demais coisas e pessoas? Quais são seus critérios em relação às coisas de Deus? Você tem filtro, tem critério para eleger as coisas honrosas e valiosas, e não dar tão grande valor àquilo que é supérfluo, aquilo que é secundário, terciário. Precisamos ter critérios em nossas vidas para tudo, sobretudo naquilo que influencia na nossa vida espiritual e na nossa comunhão com Deus. Por exemplo, como escolhemos o que vamos ver na televisão, o que vamos assistir na internet ou por qualquer outro meio de lazer e de contato midiático com os meios de comunicação? Como elegemos as nossas conversas? Qual é o critério? Paulo, ele ensinando a igreja, ele nos ensina que nós precisamos ter padrões, ter critérios até para os nossos pensamentos. Porque os pensamentos influenciam as nossas atitudes e ações muito mais do que imaginamos, muito mais do que pensamos, para ser redundante. E ele diz lá na carta aos Filipenses: quanto ao mais, depois de várias instruções, ele diz: olha, quanto às demais coisas, tudo que for honesto, que for justo, que for de boa fama, que for puro, que mereça ser elogiado, que há virtude, nisto pensai. Então eu vou ter critério, eu vou ter filtro até para os meus pensamentos, quanto mais para as minhas palavras e ações. E como que eu vou poder exercer esse filtro, esse critério? Com sobriedade, com equilíbrio, com perfeito e completo uso das minhas faculdades mentais. Aqui diz, sede criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. O sóbrio é o oposto do ébrio. Ébrio é o mesmo que embriagado, que pode ser em função de uma bebida alcoólica ou pode ser em função de uma outra substância entorpecente. Mas existem outras formas de entorpecimento além dessas, das drogas, da bebida alcoólica. Eu posso ser entorpecido no meu sentido, no meu raciocínio, pelo deslumbre de coisas fantasiosas, de promessas falsas, de apelos da carne, de enganos do maligno. Portanto, eu preciso ser sóbrio. Então eu tenho que escolher ficar sóbrio, permanecer sóbrio, para que eu possa ter critérios para as minhas escolhas e decisões, para as minhas atitudes e tomadas de decisões. Então essa recomendação é que ela é muito abrangente. O tempo está próximo, portanto, sede
criteriosos e sóbrios. Amado, amada irmãos que acompanham esse estudo da Bíblia, esta recomendação seguida, observada, já nos evitaria muitos males na vida, muitas tristezas e aborrecimentos. Quantas vezes descuidamos e agimos ou fazemos as coisas sem um critério, ou então não exercemos a devida sobriedade, aquele equilíbrio, aquele raciocínio firme para analisar alguma coisa. Nos deixamos envolver, como diz a letra de um samba aqui do Brasil: deixe a vida me levar, vida leva eu. Nananina não. Um cristão não age assim, ele não, só peixes mortos que derivam ao sabor das ondas. Um peixe vivo, ele sabe o que quer e busca o que quer e que de fato precisa. Você sabe disso? Quem nunca viu aqueles vídeos dos peixes, principalmente os salmões, subindo as cascatas, as cachoeiras imensas da América do Norte, para o lugar onde ele nasceu e onde também ele vai perpetuar a sua espécie, fazendo a desova. E eles ficam ali, eles lutam, alguns até a exaustão, para pular aquela queda d'água e conseguir seguir o curso rio acima até chegar onde precisa. Um peixe morto não, ele vai para onde a onda lhe levar. E nós não somos peixes mortos. Precisamos ter critérios e sermos sóbrios. O verso seguinte, aliás, no mesmo verso ainda diz qual um efeito ou qual um propósito de todo esse critério, de toda essa sobriedade. Uma das consequências é que isso vai fazer bem às nossas orações. Porque quando não temos critério e nem agimos com sobriedade, as nossas orações são inconstantes, sem foco, sem alvo, sem persistência, sem perseverança. Viramos crianças que tocam a campainha e correm. Quando o morador vai atender, ela já não está mais lá. Quanta gente que ora e daí em seguida já está para outro alvo, para outra meta na vida. E Tiago escreveu: o homem de mente dividida, de ânimo dobre, não suponha essa pessoa que receberá do Senhor coisa alguma. Precisamos de critério. O apóstolo Paulo escreveu: sejam em tudo conhecidas as vossas orações. Eu preciso saber, ter consciência do que estou orando, do que estou pedindo a Deus, para ser uma oração que funciona, aquela oração que tem um alvo e que esse alvo, a meta dessa oração está em linha com a palavra de Deus, pois a Bíblia diz, o apóstolo João ensinou: sabemos que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos concederá. Não tem melhor oração para ser respondida do que aquela que está em linha com a vontade de Deus. A gente já está com tudo a nosso favor. É da vontade de Deus, a gente está orando, Deus pode e fará aquilo por nós. E ainda agora o verso 8 diz: acima de tudo. Quando diz antes de tudo, é prioridade. E quando diz acima de tudo, quer dizer que é a mais absoluta prioridade. Quer dizer, é uma coisa muito importante dentro do que está falando. E o que está falando aqui? Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros. Mas será que de fato o amor é assim tão mais importante? Sim, o apóstolo Paulo, lá no capítulo 13 da sua carta aos Coríntios, ele ensina que o amor é o dom mais excelente, é o caminho mais excelente. Porque o amor lá é um caminho. Caminho na Bíblia significa um modo de viver, a maneira de viver. Não é um sentimento. Sentimento é paixão. Não é um pensamento.
pensamentos vêm e vão. É uma atitude. E o amor como atitude, o amor ágape, o amor que vem de Deus derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, esse amor é o que deve estar acima de tudo, escreve aqui o apóstolo Pedro. Acima de tudo, tende. O verbo ter aqui está na forma contínua, né? Como se fosse um gerúndio que nós brasileiros usamos até acabar, né? Os lusófonos aí de Portugal, os faladores da língua portuguesa, quase nunca usam o gerúndio. Mas diz assim, a ter, aqui diz tendo. Por quê? É ter hoje, ter amanhã, ter depois, ter sempre ardente amor uns para com os outros. Ardente está ligada ao fogo, à chama, ao calor. E isso, essa ideia de fogo, calor e chama, ligada à ideia de amor, fala de um amor que incendeia. Um amor que é fogo, que é chama, que queima por dentro, que inquieta, que incomoda, mas que também acalenta. É o amor de Deus. Amor que precisa ser mantido aceso, como toda chama, todo fogo. Não havendo lenha, o fogo se apaga, diz a palavra de Deus. E como manter acesa a chama do amor de Deus em nós? Praticando. E buscando cada vez mais o Espírito Santo, porque é Ele que derrama em nós o amor de Deus. O apóstolo Paulo escreveu na carta aos Romanos, porquanto o amor de Deus está, o verbo estar está no presente indicativo, o amor de Deus está derramado em nossos corações, como? Pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, se nós temos o Espírito Santo e Ele também nos tem, que é mais importante ainda, né? Quando Ele nos controla, nos governa, nos domina, quando andamos no Espírito, vivemos no Espírito, o amor de Deus já está em nós. É como que um programa instalado, para usar a analogia dos aplicativos, dos softwares para computador, dos aplicativos para smartphone. Está instalado, talvez você ainda não está usando, mas já está aí disponível. O amor de Deus, o amor ágape, que deve ser ardente, flamejante, que queima, que causa o seu efeito. Um fogo, onde ele estiver, ele fará sentir a sua presença e o seu efeito. Assim também é o amor de Deus em nós. E diz aqui, porque o amor cobre multidão de pecados. Quantas culpas, pecados e ofensas, graças a Deus, foram cobertos pelo amor. Você não teria zilhões, para usar aqui um neologismo, uma palavra que não existe, de coisas e assuntos para serem tratados no juízo final. Mas aquilo que foi perdoado aos olhos de Deus deixa de existir. Então o amor de Deus cobre os nossos pecados, arrependidos, confessados e abandonados, através do sangue de Jesus Cristo. Mas também as ofensas interpessoais entre pessoas são cobertas quando há o amor que leva ao perdão e ao conserto. Então o amor, ele também é um bálsamo curador, né? Que cobre multidões de pecados. Verso 9: sede mutuamente hospitaleiros sem murmurações. Olha, é claro que hoje muita coisa ficou mais fácil no sentido do deslocamento, da viagem. Para quem tem a condição financeira, antes ou depois dessa pandemia, você pode se deslocar pelo mundo, fazer a sua reserva pela internet com antecipação, viajar levando apenas o seu cartão de crédito internacional, pagar, e tendo acesso e tendo dinheiro para pagar, você vai ter ao seu alcance muito conforto e comodidade. Talvez quem vai ministrar numa igreja num outro país vai chegar lá no local de reuniões,
quase na hora da reunião, tendo ficado no hotel, viajado por uma companhia aérea, é muito cômodo. Mas esqueça tudo isso e pense que você precise receber alguém na sua casa, compartilhar da sua comida, da sua habitação, dos seus pertences, quem sabe por um tempo curto ou por um tempo médio, até por um tempo longo, ou então é você também que está precisando desta guarida, desse suporte, desse apoio. A palavra hospitalidade, que vem de hóspede, aquele que está vivendo junto, compartilhando a mesma hospedagem, ela dá a ideia de abrigar, de ajudar, de acudir a quem está passando por necessidade, o que significa não só por dentro de casa, mas ajudar materialmente, com alimentos e etc. E aqui diz que é mutuamente uns aos outros. Verso 9: sede mutuamente hospitaleiros sem murmuração. Primeiro dia que o hóspede, que a visita está na nossa casa, tudo bem. Segundo dia, 20º dia, e aí você já percebeu que aquela pessoa não está nem com planos de ir embora tão rápido, porque está ali para tratar de saúde, seja lá por que for. Olha, é claro que ninguém pode dar o que não tem e nem fazer o que não pode. Mas dentro do que temos e podemos, com amor, a palavra de Deus diz, sem murmurações. Porque nós estamos fazendo também como para o Senhor. E nós não vamos fazer alguma coisa para o Senhor murmurando, senão não há proveito nisso. Então aqui é recomendada uma prática que era muito comum nos tempos antigos, ainda é muito comum em lugares mais remotos da terra, porque todo mundo precisa disso, de uns para com os outros, que é a hospitalidade. Mas seja como for o seu contexto sociocultural, seja como for que você pode e está praticando a hospitalidade, a ajuda ao outro, faça-o sem murmuração. Diz aqui o texto, verso 9. Verso 10. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Servi, a palavra aqui é diáconos, ou diaconai, porque está em ação, estar servindo. A palavra diáconos, de onde vem a palavra diácono lá da igreja local? Aquele que serve às mesas, aquele que atende aos órfãos e às viúvas nas suas necessidades materiais, em nome da igreja, em nome de Cristo. Agora essa palavra é trazida para o contexto pessoal. Eu ser diácono do outro, eu servir ao outro. Diz aqui, conforme o dom que recebeu, cada um. Cada um significa que nem todos têm o mesmo dom, a mesma capacidade, o mesmo potencial financeiro ou etc. para servir a necessidade do outro. Uns têm mais capacidades, outros têm menos. Mas qual é o seu potencial? De que maneira você pode servir? Por exemplo, a Bíblia fala da discípula Dorcas ou Tabita, que morava em Jope, aquela cidade portuária, e que fazia aventais, cozia, costurava roupas para as mulheres pobres, para as viúvas de Jope. Ela não podia fazer muito, mas ela fazia o que podia. Se ela era uma costureira e ela sabia costurar e fazer aquelas roupas que atendia as necessidades imediatas daquelas pobres viúvas cujos maridos marinheiros, era uma cidade portuária, quem sabe haviam morrido no mar, e agora aquela roupa atendia. Havia tanta interação, o encontro da necessidade com o suprimento, que quando Dorcas morreu, elas vieram trazendo as roupas que elas ganharam de Dorcas, dizendo, olha aqui, as roupas que ela nos fazia enquanto ainda vivia.
e choravam muito e sentiam muito a falta de Dorcas. Que nós vivamos, queridos e queridas irmãos, amigos, estudantes da Bíblia, de tal maneira que a nossa ausência possa ser muito mais sentida do que a nossa própria presença. Porque é assim que ocorre a um servo, a uma serva de Deus, quando de fato serve. Quem serve sempre vai servir, sempre vai ter serviço. E prossegue o texto dizendo: como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Despenseiros é uma outra palavra aqui para mordomo, que é aquele que administra os bens de outro. E no caso, significa que estamos administrando recursos financeiros, humanos, materiais e imateriais que nos foram dados por Deus e que nós devemos compartilhar aos outros conforme o dom que Deus dá, porque isso será a manifestação da sua multiforme graça. Multiforme, essa palavra significa muitas formas da graça de Deus. A graça de Deus para a minha salvação eterna foi manifesta em Deus enviar seu Filho para se fazer carne. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, humilhou-se até a morte de cruz, para me comprar o perdão dos pecados e a vida eterna. É uma manifestação da graça de Deus. Mas isso feito, a graça de Deus também é manifestada quando eu levo a mensagem dessa salvação a quem não a conhece. E como posso fazer isso? Pregando o Evangelho, mas também expressando em meu viver o amor de Deus. E também quando eu levo por amor, por obediência ao Evangelho, o acolhimento, o suporte, a ajuda material a alguém, como servo de Deus que sou, eu estou manifestando uma das muitas, da multiforme graça de Deus. A graça de Deus se manifesta de muitas formas. E o meu cuidado, a minha hospitalidade, o meu apoio ao meu próximo é uma das formas de manifestar a graça de Deus. E chegamos agora ao verso 11, para terminar esta porção, que diz assim: se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Oráculos. Talvez você já leu essa palavra, depois prosseguiu lendo a Bíblia e essa palavra ficou ali piscando a luzinha amarela. Oráculos, o que é isso? Se você vai ao Google buscar uma resposta, conforme o link que você abrir, pode te dar uma resposta que não esclarece. Porque oráculo tem um sentido amplo e tem um sentido restrito aqui no texto bíblico. No sentido amplo, era como antigamente as pessoas buscavam uma orientação sobrenatural para uma escolha a ser feita, para uma decisão a ser tomada. Por exemplo, era muito comum os reis, os governantes, ter ali alguns magos, adivinhos, um pessoal desse meio aí, que fazia um tipo de consulta mística para saber se ele poderia ir à guerra, se ele deveria tomar tal ou tal decisão. Aqueles eram chamados de oráculos, fontes de consulta. Mas aqui o apóstolo fala dos oráculos de Deus. Então, na Bíblia, e oráculos de Deus, oráculo significa o meio pelo qual Deus expressa a sua vontade. E nós sabemos como é que Deus revela a sua vontade diretiva para as nossas vidas, na sua palavra. Então, isto posto, podemos concluir dizendo: se alguém vai falar, anunciar, pregar, ensinar, orientar, faça-o segundo a palavra de Deus, que é o oráculo de Deus. Mas por que está no plural, oráculos? Lembre que até os dias do apóstolo Pedro, os livros sagrados não estavam todos juntados num volume só.
Isso só foi acontecer depois que o alemão Gutenberg desenvolveu a imprensa tipográfica, imprimiu o primeiro livro, que foi a Bíblia, que mesmo assim pesa ainda, porque existe até hoje, mais de 100 de quilos, quase 200 quilos, porque eram de lâminas de folha de madeira, ainda não foi no papel como conhecemos hoje. Então os livros sagrados, os livros da Bíblia, nos dias de Pedro, os do Antigo Testamento e já os Evangelhos, exceto o de João, que ainda não havia sido escrito, eles estavam em livros em separado, compreende? Por isso é chamado aqui de oráculos, no plural, oráculos de Deus. E é por meio dos livros sagrados que compõem a Bíblia Sagrada, e Bíblia vem de bíblios, biblioteca, conjunto de livros, é a fonte daquilo que nós falamos, pregamos e ensinamos. A nossa fonte doutrinária não pode vir de nenhuma outra parte senão da Bíblia Sagrada, como diz uma máxima da Reforma Protestante: sola Scriptura, somente a Escritura. Bem, e ainda no verso 11 diz aqui: se alguém serve, faça-o na força que Deus supre. Vai falar? É segundo a Bíblia. Vai servir aos outros? Faz na força que Deus te dá, que pode ser maior do que você pensava que tinha. Mas também você não é obrigado a fazer mais do que pode. Não se sinta agoniado, asfixiado, estressado porque não pôde fazer tudo o que queria. Você fez o que pôde. Você não pode fazer tudo, faça o que puder. E diz mais ainda: para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo. Na verdade, esse foco, esse alvo não pode ser perdido em tempo algum, a glória de Deus. Que Deus seja glorificado pelo que você faz. Ele não será glorificado pelo que você não pôde fazer, porque você de fato não pôde. E isso também não vai tirar a glória de Deus. Mas quando você faz o seu melhor, como diz lá em Eclesiastes, tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Deus será glorificado por meio de Jesus Cristo. E quem é Jesus Cristo? Pedro vai revelar aqui para terminar essa sessão. Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. E amém mesmo. A propósito, o que é amém? Alguém ontem me perguntou o significado dessa palavra. Amém, na verdade, são 3 letras do alfabeto hebraico, formando uma espécie de acróstico, e pode ser bem traduzida por assim seja, confirmo, ou de fato é isso, está aprovado. É como se você estivesse apertando o verde para confirmar o seu voto, concordando com aquela palavra ou autorizando aquela ação. E a Bíblia diz que em Jesus Cristo todas as promessas de Deus são sim e amém. Ou seja, em Cristo Jesus, as promessas de Deus são confirmadas em nossas vidas. Amém? Deus te abençoe no poderoso nome de Jesus. Não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir o vídeo e de ativar o sininho para receber mais notificações. Até a próxima ministração. Fiquem todos na paz do Senhor.